9h08. Maravilha! 9h08. Muito obrigada, menina do relógio, menino do relógio, gratidão, gratidão. Amados, hoje é 8 de maio de 2025, como a gente já havia prometido, né? E se você já tem acompanhado aí nas nossas redes sociais, e a gente também está sempre aqui falando que hoje temos um encontro abençoado com a nossa querida cantora Kaline Costa. E você já estava aí ouvindo essa belíssima voz para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, nesse momento, gente, eu estou indo direto para Manaus. Meu Deus, vai ser rapidinho também, né? Ai, maravilhas. A terra aí da cantora Welita Lima, Rai Rodrigues, quem mais? Sidney Evangelista, Aldomar Oliveira Sete, Cíntia Almeida, quem mais, gente? Ai, meu, tantos cantores, não é isso? Amazonas, terra abençoada. Também a cantora Arlene Souza também está aqui, não é isso? E muitos outros. Glória a Deus. Então agora, gente, eu estou indo. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem? A paz do Senhor, amada. Estou tudo bem, graças a Deus. Maravilha, com quem estou falando? A Kaline Costa. Oh, com a cantora Kaline Costa. Maravilha. Gratidão, amada, por ter aceitado o nosso humilde convite para esse bate-papo abençoado. Louvamos a Deus mais uma vez pela sua vida, por esse belo ministério de louvor que o nosso Deus colocou nas suas mãos para você cuidar até o fim. Ô, glória! Em nome de Jesus. E nesse momento também já queremos agradecer a Deus aí pela vida da nossa companheira cantora Welita Lima, que foi através dela que tivemos aí o privilégio de conhecer você e esse belíssimo ministério de louvor. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigada por ter abraçado aqui o nosso projeto Mãos Unidas. Amém? E menina abençoada, você está em casa nesta manhã abençoada. Programa Falando de Jesus, uma história de amor, aqui pela nossa web rádio, Rádio Mãos Unidas, na NUC Internacional, uma missão pelo ID. Tudo bem com você, menina abençoada, cantora Kaline Costa? Eu estou ótima, graças a Deus. E quero aqui agradecer por esse convite, né? Eu sou grata, estou grata por estar participando nesse momento como é que eu posso dizer? Esse ministério, né, que o Senhor entregou em suas mãos para estar oportunizando artistas aqui da nossa região, do Amazonas. Eu estou me sentindo muito honrada, né, por estar nessa manhã fazendo parte e por esses dias ter feito parte, né, desse projeto lindo que o Senhor entregou em suas mãos. Eu agradeço grandemente, viu? Amém, glória a Deus. Nós aqui agradecemos a vocês, Mãos Unidas pelo ID de Cristo. Aos nossos queridos ouvintes, não é isso, cantora Kaline Costa? Aos nossos amigos internautas e youtubers, que são os nossos grandes apoiadores, que sempre estão aí nos apoiando. E graças a Deus, estamos indo pelo ID de Cristo até o fim, em nome de Jesus. Menina abençoada, cantora Kaline Costa, como é que tá o tempo aí na sua cidade, na sua região, menina? Hoje amanheceu ensolarado, né? Mas sabe como que é o clima no Amazonas? Uma hora amanhece quente e do nada começa a chover, né? É assim que funciona aqui. Glória a Deus. Aí, terra abençoada, não é isso, minha flor? Amada, Com certeza. nesse momento você está participando do programa Falando de Jesus, uma história de amor, como a gente já havia dito. Portanto, cantora Kaline Costa, fique à vontade e conta para nós essa linda história de amor que a menina Kaline tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está em casa e gostaríamos muito de conhecer, viu? Conta tudo, tudo, tudo. Fique à vontade. Obrigada. Bom, eu iniciei, né? Quero me apresentar aqui para os ouvintes. Eu me chamo Kaline Costa. Eu sou natural da cidade de Goiânia, Goiás.
Mas eu moro atualmente em Manaus, né? Eu vivo no Amazonas porque minha família, por parte de mãe, vive aqui, são daqui, né? Então, eu digo que eu costumo dizer que eu sou é, como é que eu posso dizer? Amazoniense, né? Que é a mistura da amazonense com a goianiense. Então, bom, eu tenho esse sonho, né? Eu trago esse sonho desde criança, desde os meus 7, 8 anos que eu me entendo por gente, né? Eu gosto de cantar. E eu componho desde os meus 14 anos. Eu comecei a compor desde os meus 14 anos e desde então, venho escrevendo canções, né? Que o Senhor, que o Espírito Santo ministra, né? Ao meu coração. E até no momento eu não tinha tido a oportunidade ainda de trazer esse projeto, tirar esse projeto do papel, né? E já tem 3 anos que o Senhor abriu as portas e eu venho trazendo os projetos na prática, né? Venho ainda mais, compondo ainda mais e trazendo lançamentos, né? Tanto autorais como covers. O Senhor tem me dado essa oportunidade, né, de trazer, de mostrar o que o Senhor também ele tem feito na minha vida, né, através dos louvores. E o meu objetivo é alcançar vidas, né, que através de cada canção pessoas sejam grandemente abençoadas, pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, porque esse é o nosso o propósito que o Senhor ele quer para cada um, né? Que venham a ser tocadas pela presença de Deus. Então, eu estou aí há 3 anos profissionalmente, né? E estou há 3 anos lançando, compondo, e não paro por aqui. Meu objetivo é ainda mais trazer novidades e continuar firme no propósito do Senhor. Amém. Glória a Deus. É isso aí, menina. Glória a Deus. É a nova geração que o Senhor Jesus está levantando na terra. Cantora Kaline Costa. E você faz parte dessa nova geração. E eu fico muito feliz de Deus ter me dado esse privilégio de conhecer você através da nossa querida cantora Welita Lima. Amada, então você praticamente não, você nasceu em um lar que já tinha declarado Jesus Cristo como Salvador, é isso? Isso, quando eu tinha meus 7 anos, somente a minha mãe, né? Ela frequentava, então eu e meus irmãos íamos com ela para a igreja. E aí, quando eu não morava em Manaus ainda, eu morava num município aqui próximo, quando eu vim morar em Manaus, aí eu passei a congregar, né? Com meus 13 anos, foi que eu aceitei a Jesus e me batizei, né? Então, desde então, desde dessa época que eu tive meu momento de rebeldia, né? Aquele momento de adolescência para juventude, que a gente, todo mundo passa por isso, e me rebelei, aí passei uns tempos afastada, né, da casa do Senhor. Inclusive essa canção Eu Vou Voltar, eu fiz a composição dela afastada do caminho do Senhor, né? Eu fiz a composição dela quando eu estava afastada. Quando eu retornei à casa, aí eu fiz a conclusão dela, né? Que é essa canção que está aí. Maravilha! Então, o Senhor tem tocado muitas pessoas através dela, e principalmente a minha vida, né? Tem tocado bastante, porque quando eu estava afastada, como um filho pródigo, perdida, as esperanças poderiam, naquele momento, para mim, estava acabada, mas para o Senhor não estava, né? Para mim já não havia mais propósito, mas para o Senhor ainda tinha propósito a ser cumprido. Então, tudo que o Senhor ele faz é bom, né? As pessoas dizem que Deus ele escreve certo por linhas tortas, mas eu digo que não, porque para o Senhor tudo é perfeito. Então as linhas do Senhor não é torta, é perfeita. Então o Senhor ele escreve e faz tudo acontecer dentro do tempo dele. Então hoje eu posso dizer que eu estou vivendo o que um dia, né, o Senhor
escreveu para que eu pudesse viver, eu estou vivendo dentro do tempo dele. Então, sou muito grata a Deus por isso, por essa bênção, né, que o Senhor ele concedeu na minha vida. Glória a Deus, é isso aí. Maravilha! São exatamente 9h18. Estamos aqui com a nossa querida cantora, compositora Kaline Costa, direto de Manaus, Amazonas. Graças a Deus, não é isso, cantora Kaline Costa? Você estava ali e o Senhor, você profetizou, não é isso? Eu vou voltar, e voltou mesmo, glória a Deus, aleluias, e é por isso que você está aqui. Amada, então você passou a sua adolescência adorando a Deus, não é isso, minha filha? Isso, sim, iniciei na escola dominical, né, cantando juntamente com as crianças e os jovens da igreja, né, e depois disso eu continuei, né, no grupo de louvor, no ciclo, passei também no ministério de dança, então eu me descobri dentro do ministério, dentro da igreja, né, servindo ao Senhor. Uhum. Então, desde bem nova, eu canto, eu danço para o Senhor, né. Ai, que linda! Lindo mesmo, essa linda história de amor que a cantora Kaline Costa tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amada, e aí? Você já começou a falar para nós que foi desde os 14 anos de idade que o Senhor Jesus começou a entregar para você lindas canções. A canção Santo Santo, você se lembra quando foi esse momento que Isso. Deus te concedeu? Eu lembro esse momento foi, inclusive, eu já faz algum tempo, né? Santo Santo, ela foi escrita no ano de 2017. No ano de 2017. E foi num sonho, né? O Senhor, eu tive um sonho, eu acredito que foi uma revelação, né, da parte do Senhor, na qual o Senhor, ele no sonho, me mostrava que a vinda de Jesus está perto, né? Então, naquele dia, eu estou até me arrepiando aqui agora que estou falando isso, Uhum. porque eu acordei naquele dia tremendamente tocada, né, pela presença do Glória a Espírito Deus. Santo, quando eu tive esse sonho, né, com a vinda de Jesus, e ele me despertava grandemente através do sonho, e então daí surgiu a canção Santo Santo, né, que é um despertar para a nossa geração, para o nosso tempo de hoje, né? Onde o Senhor, ele nos alerta para a sua volta, né? Onde o Senhor, ele alerta o seu povo para que nós possamos estar atentos, para que nós possamos estar com os olhos abertos e não ser pego desprevenido, né? Então, Santo Santo surgiu de uma revelação da parte do Senhor. Ai, que lindo! Glória a Deus! Santo, Santo é o nome do Senhor. Amada, quantos louvores você já gravou até esse momento? Nesse momento eu tenho 4 singles, né, nas plataformas, porque, como eu disse, né, eu estou há 3 anos profissionalmente trabalhando na área da música, Uhum. né, que eu venho lançando para as plataformas. Então eu tenho atualmente 4 canções. E também, como eu disse, não para, né, eu estou em produção de novas músicas e brevemente estarei trazendo aí novas canções aí. Oba, tá chegando novidade com a cantora Kaline Com Costa. E certeza. essa canção Livre Estar, por que Livre Estar? Livre Estar, esse tema, quando essa música ela veio, né, a composição, eu não tinha um tema para ela, certo? E aí, quando eu analisando tudo, então o livre estar surgiu da expressão de ser livre para adorar a Deus, né? Livre estar na presença de Deus, Amém. e fazer a obra, né? E essa canção também ela surgiu quando eu era muito nova. Essa canção É? Livre Estar, eu compus ela também quando algumas pessoas ficam assim surpresas quando eu digo que eu fiz essa canção quando eu também estava afastada, né?
E quando eu era, assim, como eu disse, na fase aí da adolescência para a juventude, lá para os 16 anos, mais ou menos, que ela foi no ano, basicamente, de 2007, ela surgiu essa canção. 2007. Então, eu fiz a conclusão dela já depois que eu voltei, né, para a casa do Senhor. E, e fiz ela, concluir ela, né, para poder estar fazendo a publicação dela. E, e ela é uma composição, né, uma expressão de a pessoa não se trancar num quarto, não se trancar numa caixinha, né, ali com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir. E muitas das vezes nós deixamos preso dentro de nós o que o Senhor quer que nós façamos, né? Muitas das vezes a gente quer se limitar ao que as pessoas pensam, quer se limitar ao que as pessoas falam. E eu acredito que não é dessa forma. O Senhor, ele nos chamou, né, para levar o ID, né? O Senhor, ele nos chamou para levar o evangelho, né, a toda criatura. Quando ele diz a toda criatura, ele não faz acepção de pessoas, né, porque a própria palavra diz isso, né, que não faz acepção de pessoas. Então, quando ele diz a toda criatura, ele não se refere a somente um grupo de pessoas evangélicas, né? E sim as pessoas que estão lá fora, os doentes, né? Que o Senhor veio para os doentes, para exatamente curar, libertar e transformar. E essa geração, o Senhor quer usar os jovens de hoje, né? Os adolescentes, o Senhor quer usar para os doentes, para os feridos de alma, né? Mas na geração de hoje. Verdade, amada, é isso aí. Livres somos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Livre está. Ô, minha querida, você está livre? Olha, seja livre em nome de Jesus, porque Jesus morreu na cruz, não é isso, cantora Karline Costa, para nos dar essa libertação. E hoje as pessoas, nós mesmos, é que nos prendemos, não é isso? Por coisas tão banais, não é isso? Jesus está dizendo: olha, eu morri na cruz por você, Cida, se liberta. Eu te dei já a liberdade. E que todos nós possamos buscar essa libertação em nome de Jesus. Essa libertação, essa liberdade que Jesus já nos deu. Não é isso, Karine? Isso, exatamente. Glória a Deus. Amada, as suas canções são produzidas por você mesmo ou você tem um produtor musical que faz essa assessoria para você? Sim, eu tenho um produtor musical, né, que faz aí os instrumentos, os arranjos, né? A pessoa a quem eu produzo desde a primeira canção tem sido essa pessoa, né? Inclusive, eu tenho mais duas canções aí que também ainda está em produção, que eu vou gravar agora por esses dias, né? E até o momento não achei uma outra pessoa melhor, né? Mas ele tem um excelente trabalho, né? O Jonas David tem um excelente trabalho que tem feito aí. E sim, né? Ele é meu produtor. E eu, às vezes, claro que às vezes eu também tenho que fazer a minha parte, né? Às vezes eu trabalho fazendo edição, né? Mas até conseguir aí uma equipe, né, que possa fazer esse trabalho. Muitas das vezes nós, cantores independentes, né, independentes mesmo, né, a gente não tem esse patrocínio e muitas das vezes certas produções, certos trabalhos, muitas das vezes se tornam, como é que eu posso dizer, um custo que não está, às vezes, no nosso alcance. Aí a gente tem que meter a mão, né, e pegar e fazer. Né? Mas o Senhor tem dado graças a Deus, e até aqui não tem deixado parar, né? Até aqui não tem deixado estagnar, porque o Senhor não quer isso da gente, né? Ele quer que a gente avance. Então, esse é o meu objetivo. Amém, glória a Deus. É isso aí, amada.
Somos independentes, mas totalmente dependentes do poder de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Mas é muito difícil quando Isso. falamos desse assunto, não é isso, cantora Kaline? Infelizmente, nós, os cantores missionários de Cristo, estou falando dos cantores missionários, gente. Que há uma diferença, que não estão aí nas grandes mídias, não que os outros não sejam missionários, já corrigindo a minha fala aqui, por favor. Não que os outros que estejam aí nas grandes mídias, nas grandes gravadoras, não sejam missionários, mas eu estou falando de nós, os cantores independentes, que não temos gravadoras, não temos patrocínio, que somos os missionários de Cristo, aqueles que faz o seu trabalho de porta em porta, não é isso, cantora Kaline Costa? Enfim, pelas redes sociais, que é uma gigantesca porta que o nosso Deus abriu nesses últimos dias, através das webs, rádios, TVs, enfim, queremos agradecer também, eu não posso deixar de falar das nossas emissoras de rádios, que também têm nos apoiado, das TVs abertas, então, muito obrigada a todos vocês, mas infelizmente, a gente não tem apoio não, tá? Quando a gente vai gravar, quando a gente pede um patrocínio, graças a Deus que eu já entrevistei cantoras aqui, inclusive a nossa Florzinha, ela falou que já ganhou patrocínio. Então, palmas para ela. É uma vitoriosa, mas todos nós somos. Mas é desse jeito. Cantora Kaline Costa, na sua opinião, minha filha, você acha que é devido o quê, hein, minha filha? Por que que nós não temos patrocínio assim com facilidade? Como é que eu posso dizer? Eu acredito que as coisas que são mais difíceis, né, são conquistadas com mais esforço, o Senhor lhe dá mais graça ainda, né? Porque o Senhor lhe abençoa mais ainda, abre mais portas ainda, porque com dificuldade, né? Uhum. Já vemos que para alcançar o reino dos céus, para alcançar a salvação não é fácil, tem que ser com dificuldade. Então nós temos que lutar para isso, né? E apesar de ser independentes, mas como você disse, somos dependentes de Deus. Então essa dependência de Deus, né, que faz as coisas acontecer, porque o Senhor ele olha para dentro de nós e ele vê a nossa fé, por mais que pequena seja, né, para o Senhor significa muita coisa. Então, a nossa fé, ela liga ao Senhor rapidamente. Então, o Senhor vai lá e diz assim, ela está tendo fé, então vou lá, vou fazer acontecer. Então, é dessa forma. Por mais que nós não tenhamos patrocínio, aí parcerias com empresas e gravadoras que possam fazer esse serviço para nós, né? Mas o Senhor está dando graça porque Ele está vendo o nosso esforço, né? E então o Senhor vai lá e abençoa. É nisso que eu mesmo. creio, é isso que nós temos feito, né? Uhum, concordo contigo, menina. E tem outra parte também muito importante, não é isso, Kaline Costa? Que a oração, não é isso? A gente busca mais, não é, Kaline? A gente vai para os montes, a gente vai para todos os ciclos de oração, a gente pede oração, a gente ora na madrugada, pela manhã, campanha de oração assim, 9, 3 da tarde, né? Assim, às 18, às 18 horas, à meia-noite. Exatamente. Glória a Deus. Ai, meu Deus, eu tô me lembrando quando gravamos o nosso primeiro CD. Foi desse jeito. É oração, oração até hoje, né? Isso quando a gente fala vai gravar, a gente tem que preparar logo o lombo, né? Porque é tanta cacetada, não é isso, minha filha? É tanta cacetada que, meu Deus do céu. Eu acho que a gente... Isso não é fácil, né? Literalmente, gente, o negócio não é de rir, não. Mas a gente apanha tanto que o inimigo fala, não, tá apanhando tanto, vai desistir. Ah, dessa vez, ela não vai, não. Ele não vai, porque é tanta cacetada. Mas aí, moço, é tanta oração, o fardo fica leve, não é isso, Kaline? Meu Deus, cada oração que a gente faz, a gente fica
ai, revigora as forças e fala: Meu Deus, hoje vou continuar de novo. Concorda comigo? Isso, exatamente. Com certeza. Como eu disse, o Senhor, Ele dá graça, né? O Senhor, Uhum. ele nos abençoa, permite que a gente vai avançando de pouquinho em pouquinho, degrau em degrau, porque nada é fácil, né? Quem começa lá em cima não dura muito tempo lá, né? Então, o Senhor, ele vai permitindo que nós venhamos dar passo a passo, porque é assim que é a vida, né? Quando nós Uhum. nascemos, nós não nascemos falando e nem andando. É passo a passo, aprende a engatinhar, depois vai aprender a falar. Então, é assim o processo ministerial de louvor, né? O Senhor, ele vai nos ensinando. E quando eu oro ao Senhor, eu digo: Senhor, eu não almejo estar em grandes palcos e nem em potes, mas que o Senhor, aonde cada canção minha entrar, né, em cada lar, que entre em cada coração, que as Glória a pessoas Deus. sejam curadas, libertas, Amém, Jesus. transformadas, tocadas Aleluia. pela presença do Senhor, né? Então esse é é a minha oração que eu faço hoje, né? Eu apenas peço que o Senhor, ele venha me fortalecer para que a gente possa continuar firme, né? Porque não é fácil. Às vezes vem o desânimo, né? Mas o Senhor está ali para nos fortalecer. Quando nós nos rendemos a seus pés, o Senhor vem e nos fortalece. Aleluia. É desse jeitinho, não é isso, amada? Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos felizes, agradecidos ao nosso Deus, porque o Senhor ele nos concedeu uma grande responsabilidade. É uma honra, é uma grande honra. A gente não tem palavras, nós não somos merecedores, não é isso, cantora Kaline Costa, de receber esse dom maravilhoso de adorar o nosso Deus, porque nós é que precisamos adorar a Deus. Nosso Deus não precisa da nossa adoração. E muitas vezes nós, seres humanos, a gente coloca na cabeça que é o Deus que precisa da nossa adoração, que precisa que eu cante, não é isso? Que precisa que a Kaline cante, a Kaline Costa, mas não. Eu, a Cida, a Kaline, é que nós precisamos adorar a Deus. Porque para a gente merecer, para a gente ter, ter as misericórdias de Deus sobre nossas vidas. Porque se não for a mão do Senhor, não é isso, menina? A gente não estaria Exatamente. aqui. Então, nós precisamos, você que está aí do outro lado, você precisa, meu irmão, adorar a Deus. Você precisa. Não o nosso Deus precisa da nossa adoração, mas é nós. É nós. Glória a Deus. Ai, que bom, minha Com filha. Eu fico certeza. feliz. Tô chamando você de minha filha porque praticamente eu tenho idade para ser sua mãe, não é isso, minha irmã? Glória a Deus. Um abraço aí para todos vocês que estão aqui conosco, os nossos amigos internautas. Gratidão, gratidão. Cantora Kaline, gostaríamos muito de saber de você se você já vivenciou algo sobrenatural. Ou você estava na congregação, você cantando, um milagre aconteceu, alguém contou para você. Fica à vontade e conta para nós. Com certeza, né? A gente que somos servos do Senhor, que servimos a Deus, né? Buscamos ao Senhor, a gente passa assim, né? Por um momento assim. Eu vou dizer que é um testemunho que eu passei recentemente, né? Eu estava alguns dias aí, mais ou menos um mês atrás, eu fiquei doente, né? Eu comecei a ficar com febre, eu tive uma leve enfermidade. E aí eu fui pro culto nesse dia com febre, dor no corpo, e Uhum. sentei lá, comecei a ouvir, e chegou na hora do louvor, né? Que eu sou a levita da minha igreja. As pessoas me chamaram, né, para me louvar, me deram a oportunidade. E eu fui louvar lá na frente, mas eu confesso para você que quando a gente está assim, né, a gente não sente muita vontade, né, de Isso. estar ali, igual os outros dias normais quando você não está doente.
Então você, quando está doente, só quer ficar quieto, né? Não quer fazer nada. Então eu fui mesmo assim louvar o Senhor. E naquele momento que eu estava louvando ao Senhor ali no altar, eu senti como se fosse o óleo mesmo do Senhor assim derramando Glória sobre a mim, que veio Deus. esquentando da minha cabeça à ponta dos pés. E quando Ai, eu me toquei, a febre já tinha passado, eu estava suando mesmo. meu Deus. E naquele dia eu fiquei muito maravilhada com Deus, né? Porque o Senhor ele, me curou, né? Curou. Daquela enfermidade no altar, louvando a Ele, né? Então eu saí dali muito alegre, agradecendo ao Senhor. E naquele mesmo, no outro culto, eu contei meu testemunho na igreja, né? Ali aquele milagre que o Senhor fez naquele momento, na hora do louvor. Então é isso que eu digo, né? Quando a gente louva o Senhor de coração mesmo ali, inteiramente, por mais que o nosso físico possa estar abalado, por mais que o nosso físico pode estar abatido, mas o Senhor ele recebe a nossa adoração quando ela se torna sincera, né? Então o Senhor vem através do louvor e cura, renova e transforma. Né? Então, para você ver que o louvor ele tem ali uma significância, ela tem uma significância hoje, né, tanto na terra, né, como também no céu, Uhum. acontecer o milagre de Deus, a libertação, a cura, renovo, e começa a partir de nós, né? Começa a partir de nós que estamos ministrando, que estamos levando ali as pessoas a mensagem de Deus através dos louvores, começa em nós, para que poder outras pessoas também sejam tocadas e alcançadas pela presença e o milagre e o poder de Deus. Maravilha, glória a Deus, é isso aí. Ai, que coisa linda, menina. Você, a cantora Kaline Costa, você foi curada no altar. Tremenda essa experiência, não é Exatamente, isso? É maravilhoso com quando, certeza. quando nós sentimos, né, isso, a graça de Deus, assim, ai meu Deus, sobre nossa vida. A gente não merece, não é isso, minha amada? Mas Jesus nos ama, Ele ama Com você, Ele ama certeza. todos nós. E é por isso que os milagres ainda acontecem, porque Ele ama o pecador. Não ama o pecado, mas ama o pecador. Então, gratidão, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amada cantora Kaline Costa, no seu coraçãozinho, fala para nós aqui, minha irmã, o que você sente sobre a volta do Senhor Jesus, sobre Apocalipse, o que está acontecendo na Terra? Você acha que tudo que está acontecendo, todo esse tumulto, que a gente nem vai falar, não é isso, minha irmã? Sobre o assunto, porque é tanta tristeza, tantas notícias ruins que a gente prefere nem falar, não é isso? Mas fala para nós, minha irmã, você acha que o rei está voltando assim, já está chegando? Irmã, posso lhe dizer, o que eu posso dizer a respeito disso, né? Mas eu Uhum, posso afirmar com toda a minha convicção, com toda a minha fé e certeza baseada na palavra do Senhor, que a vinda de Jesus está mais próximo, mais perto do que um dia já esteve, né? Do que um dia você já ouviu falar, né? Hoje nós podemos ver é, através das mídias, através de televisão e rádios, enfim, tudo acontecer, o Senhor alertar o seu povo, o Senhor alertar a sua igreja, o Senhor alertar as pessoas que estão dispersas fora da casa do Senhor, né? E o Senhor ele tem sacudido, né, a nação, tem sacudido a terra, para que nós possamos nos atentar a vinda do Senhor, né? Para que nós não sejamos pegos de surpresa, né? A cada dia que passa nós vemos coisas acontecer, e a palavra de Deus diz que no final dos tempos o amor, né, de muitos esfriariam, e nós estamos vendo isso, nós estamos vivenciando isso, né? E assim também como diz que no final dos tempos viriam, né, pessoas que diriam ser Jesus, que diriam uhum, que é Jesus. E então nós estamos vendo isso hoje, nos dias de hoje, né? Porém, nós que uhum, servimos a Deus, não
devemos nos deixar enganar, né? E sim ali nos aprofundar na palavra, nos aprofundar em conhecimento e em oração, em intimidade com Deus, para que nós não sejamos enganados pelas coisas que nós vemos hoje em dia, né? Então eu afirmo com toda certeza que o Senhor a qualquer momento, né, está vindo buscar a sua igreja, vindo buscar o seu povo, e aquele que estiver preparado vai subir com ele, né? E vamos nos preparar mais e mais, vamos estar buscando ao Senhor, porque não tarda, não tarda. Algumas pessoas dizem que o Senhor tarda, mas não falha, não. O Senhor não tarda, tudo é dentro do tempo dele, tudo é dentro da hora dele. E essa hora e esse momento a gente não sabe. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe e Ele tem nos mostrado que não está longe, que está mais perto do que nunca. Maravilha, é isso mesmo. 9h43, você que está chegando agora, nós estamos aqui com ela, nossa querida cantora, compositora Kaline Costa, ao vivo, direto da cidade de Manaus, Amazonas. Amada, você disse para nós que o Ministério de Louvor, o seu ministério começou há muito tempo, mas nesses últimos 3 anos você tem se dedicado mais, né? Isso através das plataformas, das redes sociais, das webs, enfim, webs, rádios, TVs, beleza. Me diga uma coisa, minha irmã, na sua opinião, qual a importância das redes sociais no ministério de evangelização? Não só, quando nós falamos evangelização, é tudo aquilo que fala do amor de Jesus Cristo, seja através das mensagens, através das pregações ou através das canções. Na sua opinião, cantora Kaline Costa, você acha que as redes sociais têm influenciado, fazendo com que a nossa voz, né, isso, alcance o mundo? Ou não, simplesmente está acontecendo, Cida, é a tecnologia. Você acha que isso tem a ver com o mundo espiritual? Bom, assim, né? Por onde começar, né? As redes sociais, elas fazem parte hoje digamos que 99% dos brasileiros, né? Eu posso dizer que por um lado, sim, ela ajuda e facilita muito, né? Aí a forma de evangelização, tanto através de louvor, né, como através da palavra, e tem ajudado bastante. Mas, ao mesmo tempo que que ela facilita, ao mesmo tempo ela é difícil, dificulta. Por quê? Porque são muitas pessoas, né, que têm aí esse mesmo, que fazem essas mesmas coisas, né? E infelizmente nós vemos através também das plataformas e redes sociais pessoas escandalizando, né? Pessoas envergonhando o seu ministério de Jesus, né? O nome de Jesus. E por esse motivo, muitas pessoas não dão mais credibilidade àquele que realmente leva a sério, né? Aquele que realmente está ali fazendo de coração, está ali levando o evangelho, mesmo com dificuldade, mas está fazendo ir de acontecer. Então, por esse motivo, se torna um pouco difícil, não, assim, alcança e abrange muitos lugares aí do mundo, né, do país, mas não está ainda alcançando realmente, e sim, né, eu digo assim, alcance de almas, né, alcance do coração, né, tem que alcançar o coração da pessoa ali que está ouvindo, para a pessoa que está sendo transmitida a mensagem, né, e sim, se torna de uma certa forma espiritual, se torna de uma certa forma espiritual, porque nós temos ali os contra-ataques, né, espirituais, nas regiões celestes, que impede, né, que o evangelho, né, que ali as coisas de Deus seja levado a lugares mais distantes,
né? Inclusive através de pessoas que envergonham, né? O evangelho que envergonha o nome de Jesus. Mas nós temos que permanecer firme, orar para que não venhamos cair, né? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que orar para que quem está de pé, né? Tem que se firmar para que não caia. Então, os que caíram, orar pelos que caíram, orar pelos que erraram, pelos que envergonham o nome de Deus, e não tomar ali a posição de juiz, né? Não tomar a posição de julgador, mas sim orar e ter misericórdia dele, assim como Jesus tem misericórdia de nós. Né? E nós devemos usar as redes sociais, as plataformas, em prol desse bem, em prol desse propósito de Deus, que é, né, alcançar vidas, levar o evangelho a toda criatura. E o lado bom disso é isso, né, que você pode levar o evangelho em tantos lugares sem sair de casa, né? Eu, por exemplo, eu faço live aí no TikTok, né? Então ali eu estou louvando, dou oportunidade para algumas pessoas trazer a mensagem. Então ali está sendo levada a muitas pessoas de diversos lugares do país, né? Do mundo. Então, por um lado é bom, por um lado é bom que você está ali fazendo, você não precisa sair. Mas se comparado ao tempo de antes, né? O evangelismo de antes era aquele que você batia na porta, né? Batia a palma na frente do terreno, da casa da pessoa, pedia licença para levar uma mensagem, né? E muitas das vezes o culto de rua, que até hoje ainda acontece, graças a Deus, né? Reduziu um pouquinho, mas ainda acontece os cultos de rua, né? Só não vemos mais isso. Poucas pessoas fazem isso, que é bater de porta em porta para levar o evangelho às criaturas, porque muitos já se acomodaram, né, nessa situação, né, que é aí as redes sociais, né? Então, mas o Senhor, ele trabalha, né? O Senhor, ele ele continua usando os jovens, as pessoas aí através desse veículo que tem sido uma bênção, né? Para alguns, para outros não, porque não sabem usar, mas para nós tem sido uma bênção. Maravilha, isso mesmo, cantora Kaline Costa. Para alguns é bênção, mas para outras pessoas ainda estão desviando da mensagem, né, do caminho, da direção. As redes sociais, ela é de grande importância, não é isso, minha irmã, para todos nós que amamos levar a palavra de Deus. Então, não perca tempo, meu querido, minha querida. Olha, use lá a sua página do Facebook e deixe uma mensagem de paz. Porque o nosso Deus, ele fica feliz e está voltando, né? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mandar um abraço aqui para o nosso querido Antônio Alves. Um abraço, meu irmão. Parabéns aí, vovô. Um abraço também aqui para o nosso amigo Tadeu Milbraz. Deus o abençoe. Genilson Batista, Deus o abençoe. Um abraço especial também aqui. Vai para quem? Deixa-me ver aqui. Para o pessoal, Rosimari. Rosimari, um abraço para você também, minha querida. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço aí para o grupo da Silvana Braga Divulgações, Cristina Reis Divulgações. Muito obrigada a todos vocês. 9h51, já está quase chegando aqui o final aqui do nosso encontro com a cantora Kaline Costa, mas não chegou o final ainda não. Ela vai deixar aqui para nós as redes sociais, o contato para agenda. Amém? Também, amada, fique à vontade e fala aquilo que você ainda não falou, mas que seu coração diz, poxa, a Cida não deixou falar. Ela fala tanto, tanto, gente, que eu ia falar isso, ela acabou falando. Ela é mineira, fala demais. Fica à vontade, minha filha, e conta para nós aí o que seu coração quer dizer para nós aqui nesse momento, deixar aqui uma mensagem, tá bom? Amém. Eu agradeço a oportunidade, né? Primeiramente a Deus e por esse momento, né? Como eu disse antes, por esse momento, essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho
da minha vivência, né? Falando um pouquinho dos projetos, das minhas canções. E o que eu tenho a dizer aos ouvintes, principalmente que estão aí na escuta, que permaneça firme na fé em Deus, né? Sem olhar para os obstáculos, sem olhar para as barreiras, sem olhar aí para as adversidades que muitas das vezes parece difícil para nós, muitas das vezes parece impossível, mas para o Senhor não é. A partir do momento que nós nos colocamos na presença do Senhor, a partir do momento que nós entregamos os nossos projetos, os nossos propósitos nas mãos de Deus e pedimos que Ele venha tomar a direção da nossa vida, então nós vemos, né, o agir de Deus, então nós vemos as coisas fluírem, as coisas andarem a partir do momento que nós entregamos na mão do Senhor. Então, eu digo para os ouvintes, permaneça firme na fé, né? Convicto na presença de Deus, porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não tem outro, não tem outro caminho, não há outra saída, a não ser o Senhor Jesus, né? E como eu disse anteriormente, como já foi dito, Jesus está voltando. E nós temos que estar firmes, firmes com Ele, firmes no caminho, firmes em oração, né, na palavra, buscando ao Senhor, né, porque a palavra de Deus vai dizer, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Né? Então nós temos que buscar hoje, buscar agora, porque hoje, né, nós podemos encontrar, mas vai haver um dia, vai haver momento em que pessoas correrão, né, em busca desse refúgio, em busca dessa palavra e não mais encontrarão, porque Jesus já vai ter levado a sua igreja, o seu povo. Só vai estar ali o templo em matéria, né, as cadeiras vazias, altar vazio, porque hoje em dia as pessoas olham por esse lado, né? Mas o altar somos nós, o templo somos nós, que esse altar, que esse templo possa ser limpo todos os dias, para que o Espírito Santo habite todos os dias em nosso coração. Então essa é a mensagem que eu deixo, né? Essa é aqui a mensagem final, né, para que nós possamos permanecer firmes na fé, porque por mais que seja difícil, mas é possível se estiver na presença do Senhor, amém? Então aqui a cantora, né, eu agradeço a você, viu, por esse convite, agradeço a nossa irmã Elita Lima, que me deu essa oportunidade, né, que indicou essa rádio maravilhosa para mim, né, então agradeço a ela também, viu, que o Senhor abençoe grandemente a vida dela, a vida da senhora, da rádio, que o Senhor continue abençoando grandemente, expandindo esse ministério que o Senhor entregou em suas mãos, né, e dando aí oportunidade para os artistas independentes, que Deus abençoe grandemente. Mais uma vez eu deixo aqui minha gratidão por essa oportunidade. Amém, glória a Deus, nós é que agradecemos ao nosso Deus por ter te concedido esse belo ministério de louvor, e é uma honra, tá? Uma honra mesmo conhecer você e estar aí adorando a Deus com os seus louvores, e que você continue, viu, menina? Não pare, porque para isso o nosso Deus te chamou, e te ungiu com essa voz belíssima, cheio da graça, da unção de Deus, viu, cantora Kaline Costa? Amada, como eu faço para me encontrar você? A gente sempre está acompanhando você, ó, lá no Instagram, não é isso? No TikTok, enfim, fala das suas redes sociais. Isso, exatamente. Instagram @Kaline Costa /oficial/. Você vai encontrar lá, né, os meus trabalhos, vídeos, covers, autorais também, que eu estou sempre postando por lá. YouTube Kaline Costa, TikTok Kaline Costa /oficial. Né? Então, essas são minhas redes sociais. Tem Facebook também, Kaline Costa. No Facebook também eu tenho uma página, tá? Que é Kaline Semeando Luz.
tá? Karine Costa, Semeando Luz, que é uma página a qual eu uso para estar evangelizando, né? Levando ali a palavra de Deus, postando mensagens do Senhor. Também no Instagram tem o perfil de devocional, que é também o Semeando Luz, que é onde eu posto vídeos, né? Trazendo uma mensagem, um devocional ali. Então, essas são as redes sociais, nas minhas redes sociais, né? Karine Costa. Maravilha. Lembrando, amados, que é Kaline com K, ok? Kaline, Isso. Kaline com K. Costa. Aí você coloca lá Santo Santo, lá no YouTube você encontra ela, viu, gente? E é bênção de Deus. Amada, e um contato, seu telefone aí para agenda em qualquer parte do Brasil, do mundo. Isso, vou deixar o que eu uso, né? Que eu estou falando com você agora, que é o 92 99613 3970. 92 99613 3970. Esse é o meu contato, a qual a pessoa vai falar comigo através de ligação, WhatsApp. Esse é o meu contato principal. Amém, glória a Deus. Gostaríamos muito, querida, mais uma vez, assim, de agradecer você por ter nos recebido aí na sua cidade, na sua casa, viu? Gratidão mesmo, todo o nosso coração, muito obrigada. E gostaríamos que você nos abençoasse para nós finalizarmos aqui o nosso encontro e a gente vai ouvir aí no final a música Eu Vou Voltar, amém? E essa música é para você, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que tá aí, fica, não sei, moço, eu queria tanto voltar a buscar o nosso Deus nas madrugadas, é isso mesmo, viu? Nos montes, você que tá aí desanimado, você que não vai mais na congregação, olha, decide, fala assim, eu vou voltar hoje, agora, buscar o nosso Deus, ler a palavra de Deus, não é isso, Kaline Costa? Convidar um amigo para uma oração na casa, enfim, chamar as irmãs, você, minhas irmãs, aí, olha, às vezes tem uma irmã que tá com a vizinha, tá com muita vontade de ir na sua casa para fazer uma oração, mas fica com vergonha, acha que você não vai aceitar, mas chegou a hora. E você também sente no seu coração. Fala, poxa, eu gostaria tanto de convidar aqui minha vizinha para vir fazer uma oração aqui na minha casa, no meu lar. Ó, chegou a hora. Decide e fala, eu vou voltar agora. Amém? Glória a Deus. Nos abençoa daí, Kaline Costa. Amém, né? Que o Senhor meu Deus e meu Pai, vou fazer uma oração aqui, né? Amém, Senhor, glória a meu Deus. Deus e meu Pai, que o Senhor, quero te agradecer, Senhor, por esse momento, que o Senhor, Deus, vem abrindo portas, mais ainda, Senhor, através da rádio Mãos Unidas de Nanuque, que o Senhor vem alcançando vidas, libertando, transformando, curando, que pessoas sejam restauradas através de cada canção, Senhor, que for tocada através dessa rádio, através da vida da nossa irmã, que está transmitindo a tua palavra, o teu evangelho, o teu propósito, Senhor. Alcance, Deus, em nome de Jesus, abençoa, liberta e transforma pessoas através da vida dela. Em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ô, glória! Ô, cantora Kaline Costa, que alegria! Sabe, foi um prazer enorme ter você aqui conosco, tá? Tê-la conosco, viu? O prazer foi meu, mais uma vez eu agradeço, viu? Amém. Obrigada de coração. Amém. Nós que agradecemos. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te livrando de todo mal e continue cantando, menina, para o Brasil, para as nações, exaltando o nosso Deus. Amados, esse foi o nosso encontro com a cantora e compositora Kaline Costa, direto de Manaus, Amazonas. Fique agora com o louvor Eu Vou Voltar. Glória a Deus. Para quem? Para o Senhor Jesus. Imediatamente. Ô, glória! E daqui a pouquinho a gente volta.